Boa noite, pessoal. Vamos aí, então, iniciar a nossa aula, né, a nossa live aí da Física para o Enem de 2024, tá? Então, vamos lá. O que que eu quero passar para vocês? Então, inicialmente aqui, nós temos que fazer uma conversa, de apontamentos, tá? Porque o que eu preciso explicar para vocês, que o Enem, ele nada mais é do que, além do conteúdo de física, ele é um processo que estratégico, tá? Então essa estratégia, ela é ideal você acertar para que você consiga ter uma nota excelente aí, uma nota de alto nível no Enem. E é isso que eu vou estar passando para vocês hoje, tá? Então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Observa o seguinte, às vezes o aluno, ele faz o Enem, ele acerta lá, vamos por 40 questões de ciência da natureza, o outro acerta 37 em ciência da natureza, e o que acertou 37, por vez, tem uma nota maior do que esse aí que acertou 40. Aí ele fica pensando, mas por que que isso aconteceu? Tá? Então, a explicação por tudo isso que está por trás é a TRI do Enem. Então, eu vou dar esse apanhado geral para vocês, apresentar esse método de como que é feito esse cálculo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: se você tiver um aluno ou uma aluna que ela faz, né, as questões do Enem, vamos por aí 10 questões. E ela faz as questões mais fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Só que ela erra mais questões fáceis, mais questões médias e acerta mais questões difíceis. Eu pergunto, existe alguma coerência, existe alguma lógica nisso daí? Tá? Até então a gente pensa, não, se ela acertou as questões mais difíceis, então teoricamente ela está bem em física. Mas pela TRI, isso não é verdade. Por quê? O que que acontece? Precisa de existir uma coerência pedagógica. Observe o seguinte, então eu tenho aqui 5 questões fáceis e 5 questões difíceis, tá? Ela acertou uma questão fácil e 4 questão difícil. Pela TRI, vai ser entendido que ela chutou todas essas questões aqui e acertou apenas essa, tá? Por quê? É entendido que se você tem conhecimento para acertar algo complexo, algo que é difícil, então, pela lógica, é entendido que você deve acertar as questões mais fáceis também. Agora vamos pegar o João. O João, ele também tem exatamente as mesmas questões, 5 questões fáceis e 5 questões difíceis. Só que observe o padrão de resposta do João. Ele acertou 5 questões, aliás, acertou 4 questões fáceis e apenas uma difícil. A TRI vai entender o seguinte, que o João ele é mais coerente do que a Ana. Porque ele começou do nível mais básico e foi subindo o nível de dificuldade, tá? E isso, para a TRI, é muito importante, é muito valioso. E isso é chamado, então, de um desempenho coerente, ou seja, é o que nós chamamos de coerência pedagógica. Então, a primeira estratégia no Enem que você precisa ter é aprender a fazer o Enem das questões mais fáceis para as mais difíceis. E outra coisa, não faça a prova do Enem em ordem nas questões. Por quê? Se você começa a prova do Enem em ordem, você pega a primeira questão, pronto, já é a mais difícil. Ali você já vai ter o quê? Uma frustração. Então você faz fora da ordem, leia a questão, pega a mais fácil, faça ela,
depois lê uma outra questão e vai subindo o nível de dificuldade. Tudo bem? Então vamos lá. Prosseguindo aqui, eu tenho um gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico da probabilidade de acerto de uma questão do Enem. No eixo X, eu tenho a proficiência do aluno, que é a nota que você recebe no final. E no eixo Y, tem a probabilidade de acerto, que ela vai de 0 até 1. Então, suponha que você seja um participante A, você tem uma proeficiência, ou seja, você tem uma nota média aí de 650, ok? Se você tem essa nota de 650, é esperado que você acerte todas as questões que está abaixo do nível 650, tá? E se você acertar mais questões acima do nível 650, isso indica uma incoerência pedagógica. A TRI vai entender que houve um chute, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Ok? Então, essa é a outra parte da estratégia. Por quê? Como que eu vou descobrir se uma questão é fácil, se uma questão é média, se uma questão é difícil? Para isso, existe aí o mapa de itens, que é onde eu faço essa estratégia para acompanhar os alunos e colocar as questões de acordo com os níveis de dificuldade. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês. Tá? Então, vamos supor, vamos entender essa curva. Tá? Essa curva aqui ela é entendida como? Ela começa nesse ponto porque sabemos que o Enem tem 5 alternativas em cada questão. Então, qual que é a probabilidade do aluno acertar essa questão ao acaso? A probabilidade dele acertar essa questão ao acaso é simplesmente uma questão em 5. Tá? Então, 1 em 5 é 20%. Então, por isso que esse gráfico ele inicia aqui próximo de 0,1 e 0,2. Tá? E após isso, observa que esse gráfico ele tem uma tendência a ser constante até próximo ali de 400. Porque entende-se que quem tem essa proficiência de 400 aí consegue acertar mais questões, só que mais no chute, tá? E a partir do momento que começa a subir o nível de proficiência, dificuldade, a probabilidade de acerto também vai subindo. Até chegar a um certo ponto que ela começa o quê? Estabilizar. Ou seja, próximo ali já de 1000, as questões já começam a ficar muito difícil, né? E as pessoas, os alunos não conseguem mais uma nota maior, porque já está próximo do teto ali da probabilidade de 1%, de 100% de acerto, ok? Então, é isso que eu procuro colocar nas aulas, sempre, nas questões, nos simulados. Pegar aquela questão que ela vai ter uma questão, por exemplo, essa questão aqui ela é do nível 700. Ou seja, se você conseguir resolver ela sem chutar, nós vamos entender que você está no nível de proficiência de 700 ponto para o Enem. Ah, apliquei para você um simulado, você tirou, você tem nesse simulado uma questão de 800, uma de 600, uma de 700, certo? Mas você não acertou nenhuma a menos para baixo de 600. Você acertou somente acima de 600. Mas só que a sua proficiência, ela é de 500. A sua nota não vai ser boa. Porque você acertou somente questões, tá? Acima do seu nível de proficiência, que é em torno de 500 pontos. Tá? Então, o simulado ele vai te situar nisso e você vai aprender como que você encontra essas questões na prova. Tudo bem? Então, para isso, eu trouxe aí algumas questões, né? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma questão aqui do Enem de 2010. Parâmetro de dificuldade dela é de 500 e 666.
tá? Então, veja, é uma questão aí nível médio, porque o Enem, você sabe aí que a gente tem 0 e 1.000, estabelecido a média em 500 pontos. Um pouquinho acima, mas a gente vai considerar isso aí como uma margem de erro. Então, nós esperamos que um aluno mediano consiga acertar essa questão, tá? Porque o nível de dificuldade dela, da proficiência, de acordo com o Enem, é de 566, tá? O assunto dela é o quê? É conversão, cogeração de energia elétrica. Tá? Então vamos tentar entender o que está sendo dito aí nessa questão. Vamos lá. No nosso dia, deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. Então, você tem a figura que vai ilustrar um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica, tá? Então, o que nós temos? Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia térmica em mecânica, mecânica em térmica, química em térmica, química em mecânica ou elétrica em luminosa, tá? Então, você tem que ter o conhecimento de transformação de energia, tá, de uma forma de energia em outra, para poder responder essa questão. Então veja que o nível dela é um nível mediano, é um nível razoável, é um nível que não exige cálculo, só apenas uma conexão aí de conceitos, uma conexão de ideias dos conceitos da física, tá? Então vamos imaginar o seguinte: aqui você tem a entrada de combustível, tem o gerador a diesel. Esse gerador a diesel ele vai produzir quem? Energia elétrica primária, tá? Só que o gerador a diesel ele vai dissipar calor, tá certo? E vai ter aqui um sistema que vai recuperar esse calor, tá? Esse sistema ele vai recuperar esse calor e vai liberar gases de exaustão. E depois nós temos aqui o vapor. Esse vapor ele vai ser utilizado por uma turbina e gerador, que essa turbina e gerador vai gerar o quê? Energia elétrica secundária. Então, que tipo de energia está sendo convertida aí em outro tipo de energia? É isso que você precisa observar. Mas aqui já está bem claro, porque você tem uma energia que ela é térmica, que está sendo convertida em energia o quê? Mecânica. Por quê? Você está utilizando o vapor, que ele vai ser liberado aí em forma de calor, que vai ser aproveitado por uma turbina e gerador que vai gerar quem? Energia elétrica. Tá? Então, a resposta para essa questão, quem que é? Energia térmica e mecânica. Então, assim, sem muito complexidade para uma questão quando ela está situada ali no nível de 500 pontos. Agora, uma segunda questão, tá? O parâmetro de dificuldade dela já está o quê? Já está aqui em 614, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender qual que é a dificuldade dessa questão. Então, usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia foi acumulada. Então, embora as condições citadas elas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto,
B, armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. C, liberada na queima de um palito de fósforo. D, gerada nos reatores das usinas nucleares. Ou E, acumulada em uma mola comprimida. Tá? Então, essa questão ela tem esse parâmetro de dificuldade, por quê? Porque é um tipo de armazenamento de energia que ele não é tão comum no dia a dia, você não vê falar muito. Então, é, essa dificuldade foi devido a esse fator, porque quando eles calibraram esses testes para descobrir essa proficiência 614, vários alunos fizeram essa questão. Então, quer dizer que essa questão ela não está tão presente aí no cotidiano. Então, muito deles encontrou dificuldade para realizar a solução dela. Mas aqui é bem tranquilo, tá? Então, você, utilizando um aparato que ele é chamado de quê? De bigorna de diamante, um cristal de fluoreto de xenônio foi pressionado. Então, ele foi o quê? Pressionado. Se ele foi pressionado, gerou um novo cristal com estrutura supercompacta. Tá? Então, foi o quê? Uma estrutura supercompacta. E enorme quantidade de energia foi o quê? Energia foi acumulada. Então aqui nós já temos a ideia. Se você pressiona um objeto e solta esse objeto, qual que é a tendência dele? Quando você pressiona, a tendência é que ele vai ter uma força restauradora que vai fazer ele voltar para a posição de origem, tá? E dessas 5 alternativas aqui, a única alternativa que contempla esse armazenamento de energia, no caso, é a letra E. Por quê? Você comprimiu o cristal, tá? E essa compreensão acumulou uma energia ali, que ela pode ser liberada a qualquer momento, tá? Então, esse acúmulo de energia, ele se assemelha a uma mola comprimida, tá? Devido ao efeito de quê? De você pressionar, aplicar uma força sobre esse cristal. Agora nós temos aí uma outra questão que ela é um pouco mais difícil, tá certo? Essa questão é um pouco mais difícil, o parâmetro de dificuldade dela já é o que? 788. Então veja, se você quer atingir uma nota aí acima de 750, 700, próximo de 800, você tem que estar familiarizado com estrutura de resolução de questão desse tipo, tá? Mas qual que é a dificuldade que existe aqui nessa questão? A dificuldade que existe nessa questão aqui é justamente o quê? É a conexão dos conceitos. Tá? É uma questão que ela tem um parâmetro de dificuldade 788, mas ela não está restrita a um único conceito, a um único domínio de solução. Você precisa o quê? Conectar essas ideias. Então, isso acaba dando um nível de dificuldade maior para a questão. Tá? Então, por isso que ela tem esse parâmetro de 788. Então, vamos lá. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms, tá? Imerso na água. Então, durante certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Então vamos lá no comando da questão. Considerando que o calor específico da água ele é igual a 4,19 joules, gramas a menos 1 e Celsius a menos 1, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtida pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão. Então nós temos aqui o quê? Uma conexão de conceitos. Você tem que um conceito lá de calorimetria e um conceito que de eletricidade. Então você está o quê? Conectando os dois.
tá? Então, nós estamos trabalhando com calor e nós também estamos trabalhando com eletricidade. 110 volts, resistor. Então, o que está sendo dito? Você vai pegar o calor gerado pela combustão da gasolina, tá certo? Que vai fornecer 110 volts a um resistor de 11 ohms. E esse resistor ele vai dissipar calor para aquecer uma água. E nós queremos saber, então, qual que é a quantidade de gasolina que você vai gastar para elevar de 20 graus Celsius para 55 graus Celsius. O que acontece aqui nessa questão? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que, primeiro, fazer essa conversão de energia. Se você observar bem aqui o calor específico, ele está dado em joule, tá? Então, nós vamos trabalhar com o que aqui? Quais os conceitos? Nós vamos trabalhar com os conceitos de potência, né? E é isso que nós precisamos resolver no final. E com o conceito de quê? De quantidade de calor. Então, vamos iniciar aí a nossa solução, começando aí pela quantidade de calor. Tá? E como que é a definição da quantidade de calor? Quantidade de calor, nós já sabemos que é o quê? Massa vezes quem? Calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? O exercício ele forneceu para a gente o valor da massa, que é quanto? 200 litros de água. Forneceu que o calor específico ele é o quê? 4,19 joules, tá certo? Só que isso elevado a quem? Vezes 10 a 3, porque eu transformei os joules para caloria. E vezes a variação de temperatura, 55 menos 20, vai te dar quanto? 35, tá? Então, quando eu faço esse cálculo, eu obtenho o quê? Certo? Eu vou obter um valor aí, 200 vezes 4,19, vezes 10 elevado a 3, tá? Vai dar quanto? Vai dar 29. Vai dar 29.330 vezes 10 elevado a 3 joule, tá? Então, aqui nós temos o cálculo da quantidade de calor necessária para realizar essa variação de temperatura. Só que nós precisamos agora saber qual que é a potência elétrica do gerador. Como que isso é feito? A potência elétrica do gerador, nós sabemos que nós temos várias equações para o cálculo da potência elétrica. Mas nós vamos utilizar qual? Nós vamos utilizar esta aqui, ó. Potência é igual a quem? A diferença de potencial dividido por resistor, tá? Por que essa? O exercício ele forneceu a diferença potencial, que é 110 volts, e forneceu o resistor aí de 11 ohms. Se ele tivesse fornecido a corrente, a gente teria que usar a equação da potência que utiliza quem? A corrente. Tá? Então, nesse caso, já está bem tranquila a nossa solução. Então, a diferença de potencial é quanto? 110 volts ao quadrado, dividido aí pela diferença, pelo resistor, tá? Então, 110 ao quadrado dividido por 11, isso aqui vai te dar um resultado de quanto? 1.100 watts. Ok? Então, aqui nós temos já calculado a quantidade de calor e nós temos calculado a potência elétrica do gerador. Agora está fácil para a gente descobrir aí qual que é a quantidade de gasolina consumida pelo o gerador para que seja efetuada essa conversão aí de calor para aquecer a água. Então vamos lá. Agora nós vamos utilizar quem? Nós vamos utilizar aí a outra expressão de potência. Qual que é a outra expressão de potência? Ela é simples, tá? Vocês têm que saber, tá? Potência é igual a quem? Quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Nós temos dois
parâmetros dessa equação e nós queremos descobrir o tempo, que não foi fornecido no exercício. Tá? Então, vamos lá. Quanto que vale a potência? A potência nós já sabemos que ela vale 1.100 watts. Vou tirar essa unidade aqui para facilitar. 1.100 watts. Quantidade de calor, você já sabe que é quanto? 29.330 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso dividido por quem? Pela variação do tempo. Então, nós temos que fazer o quê? Agora, nós precisamos aí de fazer esse cálculo ΔT. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 29, tá certo? 29.330 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso aqui dividido por 1.100, tá? Corta, corta. Então, nós vamos ter aqui o ΔT, ele vai te dar um valor aí de 26, tá? Aproximadamente 663, tá? Segundos. Passando isso aqui para horas, vai te dar aproximadamente aí 7,4 horas. O que isso indica a nossa solução. Professor, mas como assim vai indicar a nossa solução, sendo que o exercício aí ele está pedindo a quantidade de litros para fazer esse aquecimento aí? Mas é simples. Voltando lá no nosso exercício, consome 1 litro de gasolina por hora. Então quer dizer que ele gastou quantas horas? 7 horas,4. Então, você pode concluir que foram quantos litros? Então, foram 7 litros. Ok? Então, qual a alternativa aqui? A alternativa correta é a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Entendido? Então, veja que essa aqui ela demandou um pouco mais de trabalho. Tá? Ela demandou um pouco mais de trabalho algébrico, um pouco mais de cálculo. Tá? É o que você precisa aí estar atento, que à medida que vai subindo o nível de dificuldade, tá? A complexidade também vai aumentando. Então, você precisa o quê? Saber dominar os conceitos, dominar a matemática básica, tudo isso para que se torne fácil lá na frente, tá? Para a gente fechar, eu tenho aqui uma outra questão, também uma questão interessante, que é uma questão que fornece também as conexões de conceitos. Tá? É uma questão, ela não é do Enem, é uma questão da AFA, mas eu coloco ela no nível, tá? Dessa aqui, de 788, ali próximo de 800. Mas por que conexão de conceitos? Vamos lá. Então, da Academia da Força Aérea de São Paulo, vamos lá. A figura apresenta o esquema simplificado da experiência de Joule. O bloco tem massa de 10 kg e está a uma altura de 4,20 metros. Quando ele cai, produz o movimento das pás mergulhadas em 1 kg de água. Então, supondo que toda variação da energia potencial do sistema foi transformada em calor, considerando o calor específico da água igual a 1 cal/grama por Celsius, tá? E 1 cal igual a 4,2 joules e aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede para você determinar a variação de temperatura da água. Consegue imaginar a aplicação da conexão de conceitos? O que você precisa para resolver esse problema? O que está acontecendo? Então veja que simplesmente uma aplicação direta de fórmula aqui você não consegue fazer essa solução, tá? Então precisa de algo a mais.
tá? E esse algo a mais, ele está justamente nesta conexão aqui dos conceitos da física. Então, é um exercício que ele não vem somente com um conceito, ele vem com 2, 3 ou mais conceitos. Mas qual que é a ideia aqui? Tentem pegar a ideia. A ideia, ela é o seguinte: você tem um objeto que ele está aqui numa certa altura, tá? Essa altura, ela é de 4,20 metros, certo? Então aqui eu tenho que isso aqui é igual a 4,20 metros. Quando esse bloco começar a descida, ele vai possuir uma aceleração, tá? Vamos chamar isso aqui de G, porque ele está chamando de G. Então, ele vai possuir uma aceleração aí devido à interação da gravidade com o corpo e com o bloco. Só que quando isso acontece, observa que aqui possui um fio enrolado, tá? E quando esse objeto começar a descer, ele vai desenrolar. E ele vai transferir esse movimento de descida para as pás, que vão girar. E quando as pás começarem a girar, vai haver o quê? Uma agitação das moléculas dentro deste líquido, e você já sabe que a agitação das moléculas nada mais é do que a variação da temperatura. Então, se houve agitação das moléculas, ou dos átomos ali que compõem o objeto, tá certo? Vai haver uma variação de temperatura. E é isso que o exercício quer saber. Esse bloco desceu, girou as pás, agitou as moléculas, houve variação de temperatura. De quanto que foi essa variação de temperatura? Então, a primeira ideia que você precisa ter em mente é que a energia potencial ela vai ser igual a quem? A quantidade de calor. Senhor, mas eu posso igualar duas coisas? Então, preste atenção aqui nessa ideia. Quantidade de calor é dada em joule ou caloria. Energia potencial é dada em joule. São duas unidades idênticas. Isso quer dizer, então, que esses dois termos têm unidade de energia, então os dois termos são o que? Considerado como energia. Então, por isso que eu posso fazer esta igualdade. Então, você observa que eu tenho uma energia potencial sendo convertida numa energia o quê? Térmica, ok? Então, vamos lá. Vamos escrever isso aqui. Como que você faz esse cálculo? É tranquilo, você já sabe que para determinar quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Foi fornecido aqui que a massa é 10. O calor específico, quanto que é? Tá? Foi fornecido o valor do calor específico aí para você de quanto? Tá? Então, isso aí a gente tem que observar. Tá certo? Então, o calor específico aí, ele foi fornecido para você como sendo 1. Ok? E a variação de temperatura é justamente aquilo que eu quero determinar, tá? Só que observa o seguinte, isso aqui é muito importante para que não cometa o erro. A massa, ela está o quê, em quilos, certo? Calor específico, ele está em gramas, tá? Então, nós temos que passar agora essa massa que está em quilo para gramas. Então, eu vou reescrever isso aqui, que vai ficar 1000 gramas vezes 1, vezes a variação de temperatura. E isso é igual a quem? A quantidade de calor. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira parte ali da equação. Vamos para a segunda, que é determinar quem? A energia potencial. Então, a energia potencial, você já sabe que também é massa vezes a aceleração gravitacional e vezes a altura. Quanto que vale a massa? Você já sabe, então, que a massa também vale quanto? 10. Certo? Vezes o G, que também vale quanto? 10.
e a altura, que é 4,20 metros. Quando eu faço esse cálculo, eu vou obter o quê? 10 vezes 10, 100 vezes 4,20, eu vou obter 420 joules, tá certo? 420 joules. Só que as unidades aqui, elas estão o quê? Em caloria. Então, eu preciso fazer esse cálculo tudo na mesma caloria. Então, eu vou passar na mesma unidade. Então, eu vou passar agora os joules para a caloria. Se eu tenho 420 joules, eu sei que uma caloria ela se equivale a 4,2 joules. Então, quer dizer que isso aqui em caloria equivale a quanto? A 100 calorias. Correto? Então, agora já está tranquilo. Jogando esses dois resultados na nossa equação, que a energia potencial é igual a térmica, eu tenho que a energia potencial é igual a 100, a energia térmica aqui é 1000 vezes a variação de temperatura, simplesmente vou isolar a temperatura, que vai ser 100 dividido por 1000. Resultado, 1 dividido por 10 vai dar 0,1 graus Celsius. Tá? Então, eu já sei aqui o quanto que é o valor da variação de temperatura, tá? Então, conseguiram compreender a ideia? Tá? Então, veja que é uma questão um pouco mais elaborada, tá? Ela é um pouco mais elaborada, só que, por ela ser mais elaborada, ela não é tão complexa. Mas se você não tiver essa ideia da conexão dos conceitos, você não consegue resolver, você não vai entender que a energia potencial ela é igual à quantidade de calor.